Olá a todos, estou feliz por vê-los em meu canal. Inscreva-se e dê um like abaixo do vídeo. Mamãe, eu não vou me casar com ele. Gritou Amanda. Ela estava ficando histérica. Filha, veja a família de onde ele vem. Ele a carregará nos braços, e os pais dele o encherão de dinheiro. Não quero seu dinheiro e não quero suas mãos. Gritou Amanda. E por que você nasceu tão teimosa? A mulher entrou na cozinha, começou a chacoalhar alguma coisa, e Amanda estava sentada em uma cadeira no corredor. A garota tinha acabado de voltar da rua, onde estivera caminhando com seu grupo, incluindo Billy. Mamãe, ela deu uma olhada na cozinha. O que você quer? A mulher não se virou para ela. Tenho apenas 18 anos, por que você está tão ansioso para se livrar de mim? Amanda disse com tristeza e sentou-se em um banco. Quem disse que eu quero me livrar de você? Pelo contrário, quero que você melhore, suspirou a mulher e sentou-se em frente à filha. Posso dizer que você vai me casar com o primeiro cara que encontrar, a garota teve vontade de chorar. Diga-me, há quanto tempo vocês são amigas? Sua mãe se sentou mais perto dela. O que importa, estamos na mesma empresa há 5 anos e eu não gosto nada disso. Foi você quem achou que eu deveria estar com ele, a Amanda não queria falar sobre isso de jeito nenhum. Bem, olhe para seus amigos. A Wanda vai se casar com o Tony, a Natalie e a Nani vão se casar em breve, e você vai ser uma menina. Sua mãe se levantou novamente e foi para a cozinha. Alexandra criou sua filha sozinha. Ela também teve um destino difícil, do qual não gostava de se lembrar. Quando era jovem, ela se apaixonou perdidamente por um rapaz. Naquela época, ele estava indo para o exército. Vitor, estou esperando por você. Gritou a jovem Alexandra, mas ele apenas acenou um adeus. Seguiu-se uma longa correspondência, na qual Alexandra dizia o quanto amava seu Vitor, e ele escrevia cartas esparsas e raras sobre como estava indo e sobre o clima. Vitor voltou, tornou-se amigo de Alexandra e logo se casou. Mas o casamento não durou muito, pois Alexandra engravidou e deu à luz uma linda menina. 3 meses depois, ela morreu de pneumonia. Acabou, Alexandra, temos que nos divorciar, disse Vitor a ela anos depois. Por que está me deixando? Já é difícil o suficiente, e agora isso? Eu estava chorando. Não posso viver com isso em minha mente. Eu não amo você, tenho outra pessoa, e ele fez a mala e foi embora. Naquele momento, Alexandra sentiu que a vida havia acabado. Ela não queria mais nada e, naquele momento, Mickey apareceu em seu caminho. Ele a tratou bem, deu-lhe flores e fez-lhe elogios. Quando, depois de alguns meses, Alexandra percebeu que estava grávida novamente, aceitou a proposta de Mickey e se casou com ele. Nessa época, Alexandra estava na casa dos 30 anos. Foi nessa época que Amanda nasceu. Quando a menina tinha 2 anos de idade, houve um acidente na fábrica onde Mickey trabalhava, e o homem morreu. Alexandra decidiu por conta própria que não se casaria novamente e que era tarde demais para ter filhos. Ela se dedicou a criar sua filha. Quem é meu pai de verdade? Amanda perguntou uma vez a Alexandra. Que tipo de perguntas? Se você é Amanda, quem é seu pai verdadeiro? Hoje, na escola, uma menina me disse que meu pai me adotou, mas ela não fez contato visual com a mulher. Do que você está falando? A certidão de nascimento diz que eu sou a mãe, ele é o pai. O que mais você quer? A mulher não a entendia, não entendia que tipo de conversa a filha estava tendo. Mas também consta na certidão de nascimento que se trata de uma duplicata. Amanda a interrompeu. Vou repetir, o nome do seu pai era Mickey, e não quero ouvir mais perguntas como essa, pois sua mãe a interrompeu. Quando Amanda estava na 8ª série, eles se mudaram para um novo apartamento e, ao mesmo tempo, ela tinha um novo grupo de amigos. Todos estavam andando juntos pelo playground e, por acaso, havia um garoto a mais do que o outro. Todos os outros estavam em duplas, mas Billy estava sozinho. Amanda, vamos dar uma volta? Ele a chamou. Saímos como sempre, a garota era orgulhosa e autossuficiente. Não, nós dois a chamávamos de Billy. Ela vinha de uma boa família.
Sua mãe e seu pai estavam em boas posições e tinham um grande apartamento próprio, mas nada disso atraía a garota. Mas sua mãe se sentia muito atraída por ela. Ela percebeu que Billy, se ficasse com sua filha e ela concordasse, seria uma opção muito lucrativa. Por que você continua perseguindo-o? Alexandra disse à filha quando viu Billy saindo sozinho da entrada. Aqui você precisa, você bebe com ele, toma chá, café, come bolos, disse-lhe a filha. Olhe, não se desculpe, disse-lhe a mãe. Sobre o que, isso? Ele acenou com a cabeça para a janela. Bem, diga-me, quem você está considerando para marido? Perguntou a mãe dele. Ela tinha que se casar imediatamente? Amanda não entendia. Ela tinha acabado de começar a estudar e estava estudando há 6 meses, e não achava que tivesse que se casar imediatamente. Acho que se você encontrou um tipo de pessoa favorável, você se casa, os pais ajudam com o apartamento, os filhos nascem, e aqui está uma família, uma célula da sociedade, considere, admoestou sua Alexandra. Em um determinado momento, mãe e filha discutiram tanto que Amanda não suportava mais ficar em casa. Ela saiu para o pátio, onde, como sempre, estava a sua companhia. O verão estava se aproximando, então todos já estavam com roupas leves e rindo. Era agradável. O que é a mamãe? Perguntou Wanda, que era a melhor amiga de Amanda. O Billy está me incomodando, ele se virou e olhou de lado para o garoto. Vamos lá, é muito bom. Calma garoto, os pais têm tudo, o que mais há para se ter na vida? Meu amigo era do lado da mãe da Amanda. Eu não o amo, você não entende, a garota queria chorar, agora na frente de seus amigos. Naquele momento, Billy apareceu. Imediatamente, todas as lágrimas desapareceram e ela levantou a cabeça, pois não queria parecer uma mariquinha na frente dele. Amanda, por que você não vem à minha casa hoje à noite? Billy a chamou. A mais, ele se virou. E se formos todos juntos? Perguntou Sveta. Tudo bem, vamos juntos, o jovem não se importou. Naquela noite, o grupo inteiro se reuniu no quarto de Billy. Eles estavam rindo alto, conversando sobre alguma coisa, contando histórias, e Tony tirou um frasco do bolso interno da calça. O que você tem aí? Todos estão surpresos. SHH. Ele colocou o dedo nos lábios. O jovem desatarrachou a tampa de ferro e deu uma cheirada no Billy. O que é isso? Meu pai a faz. Hoje, servi um pouco para eles experimentarem, e o garoto chamou todos para experimentar a bebida alcoólica caseira. Ele mesmo tomou um gole e depois deu para o Billy. Ele não queria beber, mas as meninas concordaram. Quando o frasco foi esvaziado, as bochechas se coraram e a conversa ficou mais alegre. Naquele momento, minha mãe entrou na sala. Que cheiro é esse aqui, pessoal? Perguntou ela. Não sabemos, eles fizeram caras de bobos, e depois de abrir a janela para tomar um pouco de ar, ele se sentou. É isso, acho que está na hora de ir para casa. Wanda se levantou. Eu a acompanharei até a saída. Tony foi atrás dela. Parecia que só restavam Amanda e Billy na sala. Também estou indo para casa, em direção à saída. Espere, estou com você. Billy foi atrás dela e eles saíram para a rua. Billy a levou até a entrada, como de costume, e lá Amanda se lembrou de que havia brigado com a mãe naquela tarde. Por que você não me convida para tomar chá? Perguntou Billy. Vamos lá, ela concordou. Ela não sabia se era o frasco de Tony ou o fato de que já estava farta de todos falarem sobre isso. Oh, Billy, entre logo. Alexandra ficou feliz em ver o convidado. Claro que não, Billy, disse Amanda para um lado e tirou os sapatos. Eles foram para a cozinha e se sentaram para conversar sobre algo. Quero pedir sua filha em casamento, mas ela não aceita, reclamou o rapaz à mulher. Eu sei quantas vezes eu disse a ele para aceitar sua oferta, mas não adianta, suspirou Alexandra. Por que não? Eu concordo, disse a garota imediatamente. O que? Disseram a mãe e o Billy em coro, e se voltaram para ela. E por que eles estão tão surpresos? Um ofereceu, o outro persuadiu, e agora ambos não entendem o que está acontecendo.
A garota olhou para eles de forma desafiadora. Amor, estarei ao seu lado por toda a minha vida e sempre a carregarei em meus braços. O rapaz a abraçou e beijou. Vamos lá, já chega. A mulher os separou. Alexandra já tinha uma ideia do que comprar e de quanto dinheiro gastaria no casamento. Depois vieram as negociações com os pais do jovem. Eles levantaram o dinheiro, compraram comida, bebidas alcoólicas, alugaram um restaurante e tudo mais. Foi assim que Amanda se tornou esposa de Billy. Na opinião de todos, o jovem era muito calmo, tranquilo e disposto a fazer qualquer coisa por sua esposa. Mas, na realidade, as coisas acabaram não sendo tão divertidas e no início, os jovens começaram a morar na casa dos pais de Billy. Amanda não se sentia muito à vontade lá, mas mantinha-se calada. 4 meses depois, quando Amanda engravidou, ela disse a Billy que precisava se mudar para longe dos pais. Vamos esperar o nascimento, desde que o bebê seja pequeno, a mãe pode ajudar, disse ela. Tudo bem, mas prometa-me que nos mudaremos definitivamente mais tarde, ela pediu. Eu prometo, respondeu o jovem. Naquela época, seu pai já havia providenciado para que ele trabalhasse na fábrica e disse que, quando o garoto fosse um pouco mais velho, haveria um quarto disponível no dormitório. A gravidez correu bem e, quando Amanda começou a se sentir mal em uma noite, uma ambulância foi chamada. Ela foi levada para a maternidade local. Durante a gravidez, a menina ficou assustada porque o parto poderia durar várias horas e seria muito doloroso. Disseram-lhe outras coisas, mas na realidade não foi tão terrível. Algumas horas depois, sua filha estava deitada em seu peito. Emma acariciou sua cabecinha. É isso aí, mamãe, vamos tirar o bebê de você e você vai para a enfermaria, logo você trará seu tesouro para alimentá-lo, disse a enfermeira. Billy só descobriu que tinha se tornado pai pela manhã. Junto com seus amigos e namoradas, eles foram para a maternidade. Eles o parabenizaram por um longo tempo, gritaram algumas palavras e depois foram todos para a floresta próxima para comemorar. Quando Amanda recebeu alta do hospital com o bebê, sua sogra já havia preparado tudo. Havia um berço em seu quarto. Sarah, você pode me ajudar, me ensinar a enfaixar o bebê, me ensinar a dar banho no bebê? Amanda pediu à sogra. É claro, minha querida, vou ajudá-la no que puder, concordou a mulher. Emma não tinha nem 1 ano de idade quando a jovem família se mudou para lá. O sogro havia feito o que prometera, mas a partir daquele momento tudo deu errado. Onde você esteve de novo hoje? Perguntou Amanda a Billy, que novamente havia chegado tarde do trabalho. Sim, com amigos para sair, disse ele, e a mulher ouviu o marido novamente por baixo da braguilha. Bem, você não agia assim antes, disse ele. Foi isso, ele acenou para ela, ligou a TV e se deitou no sofá. No início, Amanda não contou a ninguém. Ela engoliu os insultos do marido, suas travessuras, o fato de chegar tarde em casa e tudo mais. Billy, amanhã é o primeiro dia da Emma no jardim de infância. A mamãe prometeu ajudar, mas você não deve ficar de fora, disse ela ao marido. Olhe, isso é assunto de sua esposa, é o que você faz, disse ele e foi trabalhar. Alexandra ajudava a filha e a neta de todas as formas, ela tinha um coração por elas. Quando Amanda foi trabalhar, todos os cuidados com Emma passaram a recair sobre os ombros de sua avó. Pode-se dizer que ela a criou. A avó a pegava depois do jardim de infância, cuidava dela à noite e passava o fim de semana inteiro na casa da avó. Billy, fomos convidados para uma festa de aniversário amanhã, deveríamos ir juntos, disse Amanda a ele em casa. Você precisa fazer isso? Não quero sair com seus amigos de jeito nenhum, ele respondeu. Por que estou sempre sozinho em todos os lugares? Ela não entendia. Ok, vou concordar com você, só que por algumas horas, eu estava Billy chateado novamente. Isso não era incomum ultimamente. Ele chegava em casa insatisfeito do trabalho e ia para o trabalho insatisfeito. Olá! Eles foram visitar os amigos da Amanda, sentaram-se à mesa e começaram a provar saladas. Beberam, conversaram. Em um determinado momento, Billy se levantou abruptamente da mesa. O que está fazendo? Sua esposa olhou para ele. É isso, já tivemos o suficiente, disse ele bruscamente e se dirigiu para a saída. Bem, sente-se por mais 1 hora e depois partiremos juntos, disse Amanda.
Eu lhe disse em casa que só ficaria aqui por algumas horas, pois estava muito nervoso. Amanda percebeu que teria uma conversa difícil em casa. Mas quando ela chegou em casa, a conversa difícil se transformou em uma briga muito feia. Não era a primeira vez que Billy batia em Amanda. Ela estava sentada na cozinha chorando com sua colega de quarto. Oh, não dê ouvidos a ele, todo mundo vive assim hoje em dia, disse ele. Graças a Deus, Emma está na casa da avó e não está vendo tudo isso, continuaram as meninas, chorando. Depois daquele momento, o tranquilo Billy se sentiu o dono do mundo. Seu mundo era um pequeno quarto com sua esposa e filha. Ele podia ir para casa bêbado e, se não gostasse, Amanda levaria o dele. Emma se encolheu em um canto, chorando, assustada. Quando a menina passou para a primeira série, sua avó continuou cuidando de tudo. Alexandra a pegava de manhã, a levava para a escola, a levava para casa depois da escola, a encontrava e a levava para casa. Até então, ela não tinha ideia de como a filha vivia, tinha medo de reclamar com a mãe e ficava em silêncio. Emma, por que seus olhos estão vermelhos? Você não dormiu o suficiente? Perguntou-lhe sua avó em uma manhã. Não, ela respondeu. Por quê? A mulher não entendeu. Papai estava andando pelo quarto metade da noite novamente, disse a menina em voz baixa. Como assim, pulando pelo quarto? A vovó não entendeu. Bah, não repreenda sua mãe, ela não queria lhe contar isso. Emma contou a ela tudo o que acontece na casa dela à noite. Meu Deus, o que está acontecendo? Alexandra ficou horrorizada então, e é claro que ele não queria falar sobre isso na frente de Billy, então não levou a neta para casa naquela tarde, mas esperou que a mãe dela viesse buscá-la. Por que você não a trouxe hoje à noite? Perguntou Amanda. Ela estava com mais medo de que agora eles se atrasassem e Billy começasse o show novamente. Eu queria conversar com você sobre seu marido, disse a mãe com sinceridade. Emma lhe contou tudo? Amanda adivinhou. Sim, por que você não me contou? Eu estava me perguntando sobre a mulher. Mamãe, eu poderia não ter feito isso, não ter me casado com ele, não ter tido filhos com ele, não ter vivido com ele. Mas se eu fiz isso, por que deveria me arrepender agora? Naquele momento, ela estava vestindo a filha e elas estavam prestes a sair. Se as coisas ficarem ruins, venha me ver, sempre há espaço para todos, disse Alexandra a ela. Quando Emma tinha 10 anos de idade, em um dia de folga, ela e a mãe foram fazer compras, e a caminho de casa, ela parou na entrada e olhou para a mãe. Diga-me, por que você não para? Perguntou ele. Minha filha, é muito difícil, respondeu sua mãe. Você percebe que não é só você que sofre, mas eu também. Naquela época, Emma tinha muito medo do pai. Ela nunca disse nada a ele, nunca se aproximou dele, nunca falou com ele. A essa altura, Amanda sabia do que estava falando, pois os pais de Billy haviam prometido comprar um apartamento para eles e ele já havia sido escolhido. E, com certeza, nem mesmo 6 meses haviam se passado quando a família se mudou para um apartamento. Billy prometeu à esposa que faria um código, e ele o fez. Mas isso durou apenas um ano. Mas, falando desse ano, ele foi perfeito para toda a família. Papai não bebia, Amanda parou de ficar até tarde no trabalho e Emma começou a ficar na casa da avó com menos frequência. Você o perdeu? Um dia, Amanda chegou em casa e encontrou seu marido deitado no sofá, respirando pesadamente, com uma garrafa vazia sobre a mesa da cozinha. Me deixe em paz, disse ele bruscamente. Percebi que ele estava se sentindo mal. Emma ficou horrorizada quando chegou em casa da escola e viu a mesma foto. Ela disse aos pais que iria passar a noite na casa da avó, e assim o fez. E tudo começou de novo. Assim que Amanda se atrasava para o trabalho, mesmo que por 1 hora, isso significava outro show em casa hoje à noite. Vovó, posso ir morar com a senhora? Perguntou Emma. Ela não podia continuar nessa situação. Sim, é claro, a mulher concordou com ela e disse isso à filha. Emma foi morar com a avó. Era um paraíso. De manhã, ela acordava para ir à escola e lhe preparava o café da manhã. Elas comiam panquecas de queijo, tomavam chá e contavam algo engraçado uma para a outra.
Quando a menina ia para a escola, tirava boas notas. Com sua avó, ela fazia a lição de casa. E quando Emma foi para a 7ª série, foi lá que pareceu ocorrer um ponto de virada para ela. No inverno, ela conheceu algumas garotas mais velhas que ela e começou a sair com elas. Um dia, elas sugeriram que ela experimentasse vinho. Ora, eu sou pequena, disse Emma a eles. Ela pegou a garrafa e tomou um gole do gargalo. Como você está? Está bem? Perguntou a amiga mais velha. Não tem problema. A garota fez um gesto. Ela agora percebia que ir ver a avó não era mais uma opção, então foi para casa. O que você andou bebendo? Perguntou sua mãe quando ele voltou da discoteca. Sim, cerveja, um pouco, o que lhe era permitido. Emma, você é apenas uma criança. Minha mãe não entendeu. Mas quando seu pai voltava para casa, ele estava novamente sentado em algum lugar com seus amigos, todos eles longe da filha, com seus próprios problemas. Então Emma também tentou fumar. E quando ela chegou à 8ª série, suas notas caíram. Você percebe que tem 14 anos e já está agindo assim, a mãe dele o repreendeu em casa. A garota mugiu. Ela só queria ir para a cama, e não ficar ouvindo aquelas palestras. Emma não se esqueceu de sua avó, ela passava os fins de semana em sua casa. Lá tudo estava bem, como sempre. A avó lhe deu dinheiro, Emma disse que era para comprar sorvete, mas ela o gastou em outra coisa. Naturalmente, Alexandra não adivinhou nada, pois amava muito a neta. Sua mãe estava preocupada com a filha. Onde você esteve? Veja que horas são. Você tem escola amanhã, disse Amanda. Oh, mãe, me deixe em paz, estou indo para a sua escola. A garota foi para o quarto. Então, se pelo menos uma vez você não se levantar de manhã quando quiser, ou tirar notas ruins, então nada de boates, nada de namoradas, nada de amigos, minha mãe me deu um ultimato. Tudo bem, Emma prometeu a ele. E, de fato, todas as manhãs ela se levantava como um soldado, vestia-se e ia para a escola. Sim, suas notas eram ruins, mas eram-as, e sua mãe não a repreendia por isso. Um dia, Alexandra ficou tão doente que assustou a todos. Uma ambulância foi chamada e ela foi levada ao hospital. Era seu coração. Doutor, como o senhor está? Perguntou Amanda. Logo ele receberia alta e tudo ficaria bem. Mas, de agora em diante, ele não queria emoções. Nem as felizes nem, principalmente, as ruins, disse-lhe o médico. Estou ouvindo, Amanda assentiu. E, como a avó verificava o diário da neta no final de cada semana, Amanda teve de fazer um segundo diário. Agora, sua filha estava tirando os seguidos na escola, mas nesse diário, que foi feito para a avó, Amanda deu a ela uma nota completamente diferente e assinou para os professores. E eles mostraram o diário para a avó, que só ficou feliz por sua neta estar indo tão bem. Emma cresceu e suas travessuras ficaram cada vez piores. Ela tinha medo de sua mãe e, quando precisava pedir algo, pedia à avó e mentia para ela. A menina estava terminando a 10ª série e conheceu um rapaz. Você começou a ser amiga de um menino? Perguntou-lhe a mãe em casa. Sim, ele respondeu. Então, diga-me, Amanda queria saber o que sua filha estava fazendo. Seu nome é Carlo, ele mora na mesma cidade, e sua filha relutantemente começou a lhe contar. Depois, descobre-se que o mesmo Carlo é 7 anos mais velho que Emma e está fazendo coisas que não são exatamente legais. Não permitirei que você tenha relações com aquele jovem, Amanda disse a ele em casa. Quem vai lhe perguntar? Sua filha não entendeu. Eu ainda sou sua mãe e você é menor de idade. Ela gritou para ele. Bem, o que você vai fazer comigo? Disse Emma, impudente. Vá em frente, continue falando com ele e veja o que eu faço, disse Amanda ameaçadoramente. Quando chegou a hora de se matricular, o próprio Carlo levou a namorada até outra cidade para se registrar em uma residência universitária e fez o resto. Perto do inverno, ocorreu um incidente terrível, terrível para Emma. Carlo a visitava quase todos os dias. Eles se viam, conversavam, andavam pela cidade. Às vezes, ele alugava um quarto em um hotel, onde passavam a noite, e depois o rapaz desaparecia. Ele ficou fora por quase uma semana. Emma estava preocupada,
mas não podia perguntar ou consultar ninguém. Emma, há alguém para vê-la, ela correu para a sala. A garota descobriu que ninguém poderia vir vê-la além de Carlo, então ficou muito animada e correu até o relógio. De fato, era ele, mas não estava sozinho, e sim com um amigo. Oi, posso ficar em seu dormitório? Perguntou o garoto. É claro que a garota sabia que eles poderiam pagar o dinheiro do comandante pelo dormitório e que poderiam ficar aqui nem que fosse por uma noite. Eles lhe deram o dinheiro para 3 dias e foram para seu quarto. Tudo estava indo bem. De manhã, as moças iam estudar e, quando voltavam, preparavam o almoço e alimentavam os rapazes. Cara, é ótimo que você nos tenha aqui, disse Carlo, como se não tivesse outro lugar para morar. Tudo bem, respondeu Emma. Então, um dia, ouvi barulho e gritos no corredor do dormitório. Um homem de jaqueta preta, chapéu e calça entrou correndo no quarto onde Emma morava. Ele tinha uma metralhadora em suas mãos. Foi muito assustador. As meninas foram imediatamente levadas para fora do quarto. No corredor, Emma viu sua mãe, que as levou para outro quarto. Mamãe, o que está acontecendo aqui? Emma não entendia. O fato de proibir sua mãe de ser amiga desse cara foi o motivo pelo qual sua mãe fez isso. Estávamos no final dos anos 90 e isso era de se esperar. E eu lhe disse para não sair com ele, Amanda começou a repreendê-la. E tudo isso só porque estou saindo com ele? A garota não entendia. Os outros rapazes do dormitório estavam escondidos em seus quartos, e tudo parecia selvagem para eles. Eles levaram Carlo e seu amigo. Emma chorou. Por que está chorando? Eu disse a ele para não se aproximar 1 metro de você, disse a mulher. Mamãe, mas eu o amo. Disse minha filha em lágrimas. Eu entendo, mas não desta vez, não nesta vida. A mulher era impenetrável. Quando sua mãe foi embora, Emma foi consolada por seus amigos. O que você acha? Perguntou sua colega de apartamento. Acho que Carlo não dá a mínima para o que ela diz e ele virá me ver novamente amanhã. A garota olhou para ela. E ele a abordou quando ela estava na aula. Ele a chamou para fora de seu escritório. Carlo abraçou-o. Emma, temos que nos separar, disse ele. Essas palavras foram tão duras para a garota que ela sabia que ele tinha ouvido sua mãe, e era por isso que ele estava lhe contando isso agora. Vá se fuder. Ela o empurrou para longe de si. Ela não voltou para a aula, mas correu para o dormitório. Ela precisava fazer algo para se distrair. Descobriu-se que Carlo e seu amigo haviam tomado dinheiro emprestado a juros das autoridades locais. Eles não tinham nada para pagar, por isso estavam procurando por eles. Eles se esconderam em algum lugar por uma semana e depois decidiram ir até a residência de Emma. As pessoas que estavam procurando por eles foram falar com a mãe de Amanda, que lhes disse que poderiam encontrá-los na casa de sua filha. Isso foi bom para ela. 2 ou 3 meses se passaram. Emma estava em casa no fim de semana. Ela ainda amava Carlo, mas só se comunicava com sua avó. É claro que havia muitas coisas que ela não contava a ele. E então ela o encontrou novamente na rua. A garota estava passeando com seu cachorro no quintal naquele momento. Olá, ele se aproximou dela. Olá, seu corpo inteiro estava tremendo, ele não conseguia falar com ele. Você virá conosco? Ele perguntou. Eu vou, respondeu ele, mas para isso ele precisava ir para casa e se trocar. Para onde você está indo? Perguntou a mãe enquanto Emma pegava o casaco. Estou indo dar uma volta, respondeu ele. Com quem? Perguntou sua mãe. A filha queria abrir as portas, mas sua mãe a agarrou pela manga. Vamos, deixe-a ir, sua filha não entendeu. Se você for com ele agora, eu a amaldiçoarei pelo resto da vida, disse a mãe a Emma. De qualquer forma, estou indo embora, ele pega a manga do casaco. Você é uma tola. Gritou a mãe dela. Queria que vocês estivessem mortos. Gritou a filha para ela. Ela odiava seus pais. Seu pai estava sempre bebendo e batendo em sua mãe, e ela a defendia. E a mãe não tinha nada a ver com ela, só podia ameaçá-la e proibi-la de fazer qualquer coisa. A garota abriu a porta da frente, exasperada, e saiu correndo.
Carlo estava esperando por ela na rua. Ela lhe contou tudo e ele ficou com pena dela, é claro. Depois disso, o jovem casal foi visitar amigos em comum. Depois de visitá-lo, eles foram para a casa dele. Agora a garota estava se encontrando com ele secretamente. Ele ia estudar na segunda-feira, voltava para a aldeia na sexta-feira e Carlo a encontrava. Eles dirigiam até a casa dele e, no sábado de manhã cedo, ela voltava para casa, dizendo à mãe que tinha acabado de chegar. E assim, no domingo, ela saía de casa para pegar o trem, mas não ia estudar, ia para a casa de Carlo e, na segunda-feira de manhã, ele a levava para o local onde estava estudando. Alexandra, é claro, não sabia nada sobre todas essas situações. Ela também idolatrava a neta e lhe enviava dinheiro. Quando Emma ia visitá-la nos fins de semana, ela lhe dava qualquer coisa que a menina pedisse e, em troca, Emma ajudava no jardim e na casa. Tudo estava indo bem com sua avó. Em um dia de verão, Emma percebeu que estava alguns dias atrasada. Ela foi até Carlo e lhe contou suas suspeitas sobre a gravidez. Ele ficou confuso, o que também agradou Emma. Você é muito velho, é um homem adulto, não pode se decidir, ou assume a responsabilidade por mim e por seu futuro filho, ou pensa no que vamos fazer. Não pode contar para sua mãe, disse a garota. Se eu lhe dissesse que faríamos um aborto, você se sentiria ofendido? Isso é uma indicação direta de que você me ama. A garota sorriu amargamente. E então ele conseguiu que um médico levasse Emma até lá. Ela abortou, mas em uma cidade pequena não se pode guardar segredo. Volte logo para casa. Chamou a mãe da filha. Agora ele sabia que o tom de sua mãe não era um bom presságio. Quando Emma entrou, recebeu imediatamente um tapa no rosto. O que está fazendo? Perguntou a mulher. O que exatamente você quer dizer com isso? Emma temia que, se ela mesma dissesse isso, poderia dar à mãe a informação errada. Wanda me ligou hoje e me disse que você estava na casa dela, gritando com sua mãe. Wanda era sua amiga que trabalhava como parteira e ficava no consultório do ginecologista. E que, em geral, são informações confidenciais, eu não poderia lhe dizer. A Emma já entendeu tudo. Eu não entendo você. O que está fazendo? O que há de errado com seu cérebro? Ela se sentou na cadeira e chorou. Mamãe. O que há de errado com seu cérebro? Perguntou Emma. Estou bem com meu cérebro, Amanda continuou a chorar. Quando você era adolescente, casou-se com aquele idiota que bate em você a vida inteira, e você vive e suporta isso, disse a filha sobre o pai. E daí, e o que isso lhe importa? A mãe enxugou as lágrimas. E você acha que quando eu via tudo isso quando era criança e me preocupava com você, isso não afetava meu sistema nervoso? Foi a vez de a garota chorar. Nenhuma palavra para a vovó. Sua mãe olhou para ela. Naturalmente, Emma sabia sem ela e no verão, ela também passava muito tempo na casa da avó, porque se sentia mais confortável lá. Baba, me dê dinheiro para comprar sorvete, disse Emma ao sair para caminhar. Um simples? Perguntou a mulher. Não, as camisas polo custaram o dobro do preço. Era dinheiro suficiente para ela e suas amigas saírem e comprarem o que quisessem. A vovó dava tudo, ela mimava a neta. Mesmo que ela e Carlo tivessem que passar a noite, ela os deixava ficar e não dizia nada para a mãe dela. Emma voltou a estudar e se mudou. Carlo a visitava com cada vez menos frequência. Ela percebeu que o relacionamento deles logo desapareceria. Mamãe, oi. Tudo bem. Amanda veio visitar Alexandra um dia. Está tudo bem, por que você pergunta? A vovó estava fazendo almôndegas na cozinha. Amanda estava se preparando para essa conversa há muito tempo e agora estava pronta para contar tudo para a mãe. O que havia acontecido com ela? Ela não entendia. Olhe, nós escondemos muita coisa de você desde que chegou ao hospital, e ele se sentou e colocou valeriana em um copo de água. Eu sabia que poderia sacudi-la bastante a essa altura. O que você estava escondendo de mim? A mulher não a entendeu. Veja, a verdade é que Emma não era tão boa na escola quanto você pensa, ela não é tão inteligente quanto é agora.
Ela está saindo com Carlo há muito tempo, aquele de quem você gosta tanto, uma palavra que Amanda enfatizou, mas ele não é o melhor, eu proíbo e você permite. Por que está me contando tudo isso? Alexandra tomou um gole de um copo com a mesma água. Mamãe, você faz tanto pela Emma e, às vezes, só piora as coisas, disse a mulher calmamente. Eu faria qualquer coisa pela minha neta. Este apartamento onde moro será só para ela, disse ele. Não se trata do apartamento, trata-se de tudo. Preciso que minha filha perceba por um tempo que ela não tem para onde ir, ninguém é quem pedir ajuda. Então, mãe, sem ofensa, mas, por favor, vamos para a cidade por um tempo, para a casa de seus pais, pediu Amanda. Eu não entendo. Alexandra congelou e parou de esculpir. Agora, enquanto a Emma estiver na escola, você irá para lá. Diremos que você foi levado para a unidade de terapia intensiva da região e depois decidiremos o que fazer. Eu irei visitá-lo, mas você não verá Emma, a filha dela me pediu um favor. Você está tramando algo estranho. Não entendo por que a avó não consegue se comunicar com a neta, mas eu vou para a aldeia, isso será bom para mim, disse a mulher. Ela colocou a água para ferver, depois trouxe as almôndegas para baixo, cozinhou-as e ela e Amanda comeram muito bem. Bem, você e eu temos um acordo, Amanda se despediu da mãe. Sim, amanhã farei minhas malas, e enquanto o outono, o inverno e a primavera estiverem frios, no pomar, sem trabalho, irei para lá, concordou a mulher. Amanda deixou a casa de sua mãe com o coração leve. Ela achava que tinha feito a coisa certa. Agora que Emma não tinha a quem pedir ajuda, talvez ela ouvisse e fizesse a coisa certa. Estou indo para a casa da vovó, disse Emma em casa quando chegou para o fim de semana. E a vovó não está em casa, respondeu a mãe. Por que não? E onde está? A garota não entendeu então. Ela havia sido levada para a região, para o hospital, ela tinha problemas cardíacos, Amanda mentiu para ela. Como? Por que você não me disse nada? Emma ficou descontente. Eles não queriam que ele acordasse e viesse dirigindo até aqui, isso era praticamente verdade, porque se sua mãe o tivesse informado, ela teria vindo. Emma saiu para estudar novamente, mas Carlo não apareceu. Quando chegou o fim de semana, ela encontrou sua mãe chorando. O que há de errado com você? Sua filha se aproximou dela. Ela olhou para o quarto do pai, que estava com as portas fechadas. A primeira coisa que lhe veio à mente foi que eles haviam brigado de novo ou coisa pior. Emma, querida, a vovó morreu, disse ele, pois sabia que Emma estava indo para o hospital. Como ele morreu? Quando será o funeral e onde ele está? A garota tinha tantas perguntas. Ninguém na região poderia trazê-la, e sua irmã morava lá, então ela levou o corpo e disse que o enterraria lá para cuidar do túmulo. Eu fui até lá, soluçou a mulher. Mãe, por que não me levou com você? Emma sentiu como se fosse desmaiar. Ela estava tão doente que se sentia como se estivesse em um estupor. Tudo aconteceu tão rápido que nem eu mesmo percebi, as mãos de Amanda estavam tremendo. Quando vamos visitar seu túmulo? Perguntou a garota. Tenho certeza de que estaremos lá em breve, prometeu Amanda. Eu fui, a garota saiu do apartamento. Ela não sabia para onde estava indo ou o que estava fazendo. Na verdade, ela estava indo para a casa de Carlo, bateu na porta e sua mãe abriu. Olá, o Carlo está em casa, ele perguntou com uma voz assassina. Emma, entre, é claro, ele a lançou. A garota foi até o quarto do menino, que estava deitado na cama. Carlo, olá, sentou-se ao lado dele. Ei, eu não estava olhando para ela. Por que tem que ser assim? Ela iniciou uma conversa com ele. Como? Perguntou ele. Por que você não vem mais me ver? Nós não podíamos nem nos separar direito. Emma ficou em silêncio novamente. Querida, por favor, me perdoe, ele pegou a mão dela. O que aconteceu? Conte-me, eu queria saber primeiro o que havia acontecido entre eles e depois contar a ela a triste notícia. Veja, quando aconteceu a primeira situação com sua mãe, e depois você fez um aborto e me disse que eu não era um homem, e eu realmente não era. Você é jovem, mas tem força de vontade, e eu sou do jeito que sou.
Para me fazer esquecê-la, eu a traí, disse ele, e então parou de falar. Entendo, ele respondeu calmamente. Você estava tão calmo. Pensei que você fosse começar uma briga, gritar comigo, alguma coisa, ele desviou o olhar. E minha avó morreu, ele lhe contou. Essa notícia era mais importante e estava acima de todas as outras, independentemente do que alguém lhe dissesse agora. Amada, por favor, perdoe-me, mesmo que às vezes eu tenha feito coisas estúpidas, mas não consegui esquecê-la, ele a abraçou. Tudo bem, você tem algo para beber? Perguntou ela. Sim, agora, ele foi até a cozinha, tirou algo da geladeira e colocou sobre a mesa. Emma bebeu muito naquela noite, então Carlo a colocou na cama. Ela só chegou em casa na noite seguinte. Ela estava muito doente. Ninguém poderia ajudá-la no estado em que se encontrava. Mamãe, não me importa o que a senhora me diga agora. Não vou mais estudar, estou desistindo de tudo, e Carlo e eu vamos embora daqui, disse ela a ele quando caiu em si. Especialmente porque ela e ele já haviam concordado. Como você pode não perceber que não pode ficar com ele? A mãe dela apertou a cabeça. Ela percebeu que agora, se a filha largasse tudo e fosse embora, arruinaria sua vida. Mas Emma não podia mudar de ideia. Se ela se decidisse, faria isso do mesmo jeito. É isso, estou pronto, disse Carlo. Provavelmente não vai a lugar algum, respondeu ele. Ela não entendeu, ficou olhando para ele, com pensamentos de traição passando por sua mente. Bem, o que não está claro, apenas não vai e isso é tudo. Se virou, e a garota percebeu que com esse jovem não está na estrada e sua passagem já estava no bolso, então ele não pensou em nada, não se despediu de ninguém, entrou no trem e partiu. Ele não sabia para onde estava indo, mas tinha ouvido falar dessa cidade, então queria se estabelecer lá. Ele não tinha muito dinheiro, então alugou um apartamento. Começou a procurar um emprego. Ele não pediu ajuda a ninguém, muito menos a sua mãe, pois não queria se humilhar na frente dela. Ele achava que tinha avisado a ela, mas ninguém lhe deu ouvidos. Ela não era instruída, então nem todo mundo teve pena da garota. Mas primeiro ele me leva, vê como eu trabalho e, se eu não passar no período de experiência, ele pode simplesmente me demitir, ele perguntou ao gerente de uma das lojas. Como você não consegue entender, eu preciso de uma vendedora experiente, não a primeira, ele explicou. Pelo menos me contrate como faxineira. Emma implorou. Ok, o que fazer com você? Ele concordou. E, a partir daquele momento, a garota começou a limpar a loja. Era um trabalho ingrato, porque havia tantas pessoas que, em poucos minutos, elas estavam pisoteando todo o lugar e ela tinha que sair para o corredor novamente para limpar. Emma, pare de mexer nesse pano e venha até aqui, chamou uma das mulheres que trabalhavam aqui. Elas estavam bem acomodadas na sala dos fundos depois de um dia de trabalho. E se o diretor vier? Ela não tinha medo dele, tinha mais medo de ser demitida. Não, ele definitivamente não virá hoje, disseram-lhe. Bem, a garota sentou-se à mesa com eles. Gostaria que eu lesse a boa sorte para você? Perguntou Bárbara, que costumava trabalhar aqui como vendedora. Não acredito em nada disso, disse Emma. Vamos lá, o que você tem a perder? Vamos ver o que acontece no futuro, implorou seu novo conhecido. Ah, vá em frente, Emma concordou com uma risada. A mulher pegou as cartas e começou a colocá-las sobre a mesa. Veja, em breve você conhecerá um homem. Ele apontou para o rei. Bem, eu sei que, sem você, eu o conhecerei em breve, respondeu a garota, bufando. Oh, você vai se divertir muito com ele, Bárbara cobriu a boca com a mão. O que, matar? A garota se lembrou de seus pais. Então parece que não é ele, mas você mesma, a mulher olhou para ela. Sim, viver assim dá vontade de jogar as mãos na cabeça. Emma pegou o copo e bebeu o líquido que havia sido derramado nele. Haverá uma surpresa em sua vida, disse a vendedora. Então, afinal, não vou morrer? Emma sorriu. Bem, ninguém sabe disso ainda, mas isso se você não morrer, por via das dúvidas, as mulheres riram. E, no entanto, devo me casar ou não?
Perguntou a já embriagada Emma. Sim, mas não imediatamente. Eu posso ver que tudo vai dar certo para você, um casamento feliz e um bom homem, mas tudo isso será se você tomar sua cabeça. Bárbara suspirou e terminou o que restava. Ah, o Nostradamus local também. Emma franziu a testa, levantou-se e continuou a esfregar o chão. Hoje ela chegou em casa muito cansada e imediatamente se deitou e dormiu. Nem mesmo uma semana havia se passado quando ocorreu o fatídico encontro que Bárbara provavelmente havia lhe contado. Ela estava limpando o chão do corredor quando um jovem entrou. Você não precisa ir e vir, perguntou Emma. O quê? Eu ando por onde eu quiser, ele retornou o olhar dela. Bem, se você não aprecia o trabalho dos outros, por favor, vá embora. Ele entrou em pânico, pegou um balde e foi para a sala dos fundos. Por que ela está tão nervosa? Perguntou ao vendedor. Não importa, ele acenou com a mão. É novo? Perguntou o homem. Ah, Bárbara confirmou. Como se chama? O comprador estava curioso. Harvey, aí está, pegue o que quiser e vá para casa, riu a mulher. É difícil para você me dizer o nome dele? Ele insistiu. O nome dela é Emma, você se sente melhor? O vendedor ficou esperando para ver o que ela diria em seguida. Passe-o para cá, pediu Harvey. Agora, ele está indo para a sala dos fundos. Emma vai embora, ele está lá chamando você. Não estou entendendo. Quem, Harvey, pisoteado, quem um momento atrás, explicou Bárbara. Por que ele está me ligando? Emma não entendeu. Escute, já chega, eu sou um transmissor aqui, saia, converse, ou ele vai ligar e você não vai. O que eu tenho que fazer? Correr para lá e para cá. Disse a mulher irritada e foi para seu assento. Emma saiu da sala dos fundos, olhando para o jovem. Olhe, eu sinto muito, ele lhe entregou a barra de chocolate que havia acabado de comprar. Vamos, está tudo bem, ela queria ir embora, mas Harvey a impediu. O que você vai fazer hoje à noite? Perguntou ele. O que? Você quer convidá-la para um encontro? Ele lhe fez uma pergunta direta. Por que não? Ele deu uma piscadela para Bárbara. Eu vou, respondeu Emma calmamente. É isso, então está combinado, vou buscá-lo às 7. Ele não comprou mais nada, apenas saiu da loja. Quem é? A garota olhou para a vendedora. Ah, é o Harvey, ele é um cara normal, gosta de beber, mas se você começar a sair com ele, ele vai acabar com você, disse Bárbara. Bem, Emma foi fazer seus negócios. Não havia nada para fazer à noite, então ele concordou em se encontrar com Harvey. Eles se encontraram, conversaram e beberam vinho. A noite transcorreu sem problemas. Depois de uma semana de encontros, Harvey ofereceu a ela que fosse morar com ele em vez de gastar dinheiro com o aluguel de um apartamento. Emma não pensou duas vezes e aceitou. Agora eles estavam morando juntos. Como Bárbara havia dito, Harvey começou a beber mais e mais a cada dia, à medida que se acostumava com Emma. Antes, talvez ele quisesse impressioná-la e se contivesse, mas agora ele estava ficando bêbado todos os dias. Ele chegava em casa depois do trabalho, sentava-se em frente à TV, ligava o jogo de futebol e começava a beber. Você quer parar? Emma se aproximou dela um dia. Ela percebeu que a família de sua mãe estava se projetando sobre ela. Agora ela está na mesma situação. Só que ele não bate nela, talvez porque ainda não seja seu marido. Quer calar a boca? Ele se virou para ela. Que tal eu ir? Ela se virou para sair, mas o homem agarrou seu braço. Para onde? Você vai falar comigo desse jeito de novo? Ela tentou se afastar da mão dele, mas não conseguiu. Mas Harvey a empurrou, e ela caiu. Mas Harvey a empurrou e ela caiu. Fale comigo mais um pouco. Ele ficou de pé sobre ela. Saia daqui. Emma o empurrou com as pernas e tentou se levantar. Naquela tarde, ela fugiu dele, não levou nada do que era dele, apenas sua bolsa, mas ainda assim conseguiu lhe dar algumas pancadas fortes. Bárbara, deixe-me entrar, ela bateu na porta de sua conhecida. O que aconteceu? Abri a porta com medo.
Posso ficar com você esta noite? Perguntou Emma. Claro, entre. Ele a deixou entrar em sua casa e depois disso, a garota voltou a alugar um apartamento, foi até a casa de Cole e levou suas coisas. Ele pediu desculpas, mas ela não iria perdoá-lo por algo assim. Ela tinha visto como isso poderia acabar quando era criança. Emma morou aqui por 6 meses, percebeu que nada daria certo, comprou passagens novamente e voltou para sua cidade natal. Emma sentou-se no trem, olhou pela janela e percebeu que sentia falta da mãe. Por mais ridículo que pareça, ela realmente sentia falta de sua mãe. Ele bateu na porta de sua família e sua mãe a abriu. Olá, disse Emma calmamente. Filha, entre logo, onde você esteve por tanto tempo? Elas se abraçaram, foram imediatamente para a cozinha e a mãe começou a perguntar como era a vida da filha nos últimos tempos. Estou bem, você pode ficar feliz por Carlo não ter vindo comigo. Fui para lá sozinha e reconsiderei tudo, e até conheci um homem e morei com ele por alguns meses, mas ele não era melhor do que nosso pai, Emma começou a lhe dizer. E então, você o deixou? Perguntou a mãe, e esperou um longo tempo pela resposta. É claro que não sou como você, não vou tolerar isso pelo resto da minha vida, respondeu minha filha com uma risadinha. Sim, você é mais forte em espírito, você é bom, você foi capaz de fazer isso, mamãe balançou a cabeça. E quanto a você e seu pai? Ele nem precisava perguntar, mas teve vontade de perguntar. Bem, enquanto ele está quieto, respondeu a mãe, ele bebe uma vez por mês agora, mas por alguns dias de cada vez. E assim que isso acontece, as bolas saem novamente por trás dos rolos. Está claro, nada mudou, disse Emma e olhou pela janela. Pode-se dizer que essa noite foi perfeita para mãe e filha. O pai nem sequer saiu para cumprimentá-la. Ele, como em sua infância, não se importava com o que a filha fazia. Elas conversaram, assistiram à TV e depois foram para a cama. Emma chegou a pensar que talvez algo tivesse mudado nela, e talvez sua mãe tivesse percebido algo. Talvez tudo ficasse bem entre eles agora. Mamãe, lembra quando você me prometeu que iríamos ao túmulo da vovó? Emma lembrou hoje de manhã. Sim, com certeza iremos vê-la. Vou pegar um carro, um motorista e vamos embora, disse Amanda. E, à noite, Emma saiu para caminhar e, estranhamente, encontrou Carlo novamente. Ele a viu. Acho que você e eu nunca vamos nos separar, riu a garota. Estamos indo para o campo, quer vir conosco? Ele perguntou. Por que não? Vamos conversar, ele concordou. Quando chegaram lá, onde a companhia já havia se reunido, onde Emma conhecia todos, os amigos ficaram surpresos com o fato de os dois estarem juntos novamente. Como se nada tivesse mudado, um dos meninos disse. O que? Você está com ciúmes? Carlos se virou para ele. Tudo correu bem. O rapaz agiu como se nada tivesse acontecido na vida deles, como se não a tivesse traído por não ter ido a lugar algum com ela. Eles se beijaram, se abraçaram. Pode-se dizer que a história estava começando a se repetir novamente. Como você se saiu? Perguntou a mamãe quando Emma chegou em casa. Não precisava perguntar, ele sabia que se contasse à mãe sobre Carlo, eles brigariam novamente. Emma, você sabe que somos uma cidade pequena, fui informado há algum tempo que você saiu com Carlo novamente ontem, e vocês estavam juntos, sentados com sua mãe na cozinha. E daí, ele olhou desafiadoramente para a mulher. Pensei que você tivesse ido embora, que tivesse tomado juízo, que tivesse percebido que sem educação, sem o apoio dos pais, sem tudo mais, não se pode viver neste mundo. Mas acontece que você começou tudo de novo, sua mãe não gritava, mas ela falava de tal forma que você podia tomar tudo como um grito. Mãe, se a senhora quiser que eu vá, eu vou. Emma respondeu. Aonde você está indo? Amanda gritou desafiadoramente para ele. A vovó tem um apartamento vazio, eu sei que ela queria deixá-lo para mim, por que não posso me mudar? Perguntou a filha. Ah, vejo que você só queria o apartamento. E para levar Carlo até lá, hein? A mulher sorriu. Já estou farta disso. Emma se levantou da cadeira. Pegou suas roupas e saiu correndo pela porta. Emma não queria ir à casa de Carlo,
porque percebeu que o relacionamento deles poderia não dar certo. Mas ela não sabia para onde ir. Depois de ficar na rua até tarde da noite, ela voltou para casa. Não falava com a mãe, muito menos com o pai. De manhã, quando todos tinham ido trabalhar, Emma entrou na banheira e pegou uma lâmina de barbear. Agora abrirei minhas veias, e elas dançarão quando virem que tudo isso aconteceu por causa delas, disse a garota a si mesma com ambição. Ele segurou o lençol sobre o pulso, enquanto se lembrava das palavras que Bárbara havia dito a ele sobre querer cometer suicídio. Não, ele jogou o lençol de lado. Para piorar a situação, a garota saiu do banheiro, foi para o quarto, deitou-se no sofá e começou a chorar. Ele não entendia como viver sua vida ou o que fazer em seguida. Carlo, olá, ela o chamou. Olá, respondeu ele de maneira pouco amistosa. Venha, vamos nos encontrar hoje à noite, disse ela a ele. Ok, você tem algum dinheiro? Ele perguntou. Eu o encontrarei se for preciso, respondeu Emma. Ok, espero por você hoje à noite na porta da minha casa, disse Carlo e desligou. Naturalmente, Emma não tinha dinheiro, pois ainda não havia trabalhado em lugar algum. E ela não podia levar dinheiro consigo, mas sabia onde consegui-lo. A garota pegou o criado mudo do pai e tirou sua bolsa, na qual ela tinha certeza de que havia dinheiro. Ela pegou algumas notas e as colocou em seu bolso. Depois se vestiu, andou um pouco pela rua e foi passar a noite na casa de uma amiga. Ela não voltou para casa, e sua mãe percebeu que a filha estava saindo novamente com o mesmo rapaz de quem ela havia tirado. Emma, eu lhe peço, controle sua cabeça, pense no seu futuro. Você é tão jovem, tem tanto pela frente. Você não tem nada, nem educação, nem emprego, nem dinheiro, nada. Como você vai viver? Sua mãe implorou. Mãe, por que está me batendo? Sou adulta, posso decidir por mim mesma, disse a filha em resposta. Ah, você pode decidir por si mesma, então por que você vive aqui conosco? Vá para o outro lado e viva por conta própria. Deixe seu Carlo tentar sustentá-la. Amanda começou a elevar o tom de voz. Naquele momento, meu pai saiu da sala. Amanda, você pegou o dinheiro de mim? Ele perguntou. Eu não entro em seu quarto de jeito nenhum, respondeu ela. Emma olhou para a filha. Por que eu? Talvez você tenha gastado, e agora quer dizer que somos nós. Emma começou a se justificar. Ok, tudo bem, ele se sentou no sofá, não ia a lugar nenhum. Amanda começou a se preocupar com o fato de Billy ter voltado aos seus velhos hábitos. Sem esperar por nada, o homem se levantou e foi para seu quarto. A garota percebeu que ele estava indo guardar sua pasta. Vou sair, disse ela na noite seguinte. Saiu, encontrou a amiga, caminharam juntas e depois foram para a casa de Carlo. Elas sentaram, beberam, conversaram e, em algum momento, Emma adormeceu. Ela acordou ouvindo ruídos estranhos e viu Carlo e seu amigo deitados juntos no sofá. Naquele momento, eles não estavam vestindo nenhuma roupa, e ela percebeu que não era tão simples assim. Ei! Ele gritou. Ah, deixe para lá, não temos tempo para isso. Ele disse algumas palavras e deu as costas para o jovem. Emma se vestiu rapidamente e saiu correndo do apartamento. Ela percebeu que nunca mais voltaria aqui. Agora não doía tanto quanto das outras vezes. Ela correu para casa e chorou por um longo tempo. Sua mãe lhe perguntou o que havia acontecido, mas a filha não quis lhe contar nada e Emma decide se matricular em uma universidade local para colocar os estudos em dia e obter algum tipo de diploma. Depois de algumas semanas de estudo, ela conheceu um rapaz. Depois de alguns encontros, ela decide contar para a mãe. Como você está? Faz tanto tempo que não nos falamos. Perguntou a mulher. Mamãe, eu conheci o Jack e suponho que ele virá nos visitar amanhã, disse Emma gentilmente. Jack quem? A mulher não entendeu. Emma não pôde responder qual deles era, porque não sabia o sobrenome dele, mas explicou visualmente onde a mãe dele poderia vê-lo e com quem ele estava relacionado. Vamos lá, ele é um canalha, disse Amanda. O que você quer dizer com isso? A filha olhou para ela. Não faz sentido, você não vai se socializar com ele. A mãe se levantou da cadeira. De novo?
Emma não entendia o que estava acontecendo. Porque sua mãe, seja lá com quem ela estivesse saindo, estava proibindo. Não de novo, mas de novo, a mulher lhe respondeu. Ela conhecia Jack. Primeiro, ele era mais de 10 anos mais velho do que sua filha e, segundo, ele havia pertencido a uma gangue criminosa nos anos 90. Emma não tinha vontade de dizer nada, ela não sabia o que fazer no momento. Chorar não ajudaria em nada. Ela não tinha para onde ir. Ela estava com tanta raiva da mãe que faria qualquer coisa. Onde você está indo? Perguntou Amanda quando viu que Emma estava indo para algum lugar. Não é da sua conta, respondeu ela. Ele saiu correndo, com as entranhas revirando e as mãos tremendo. Se ele a encontrasse agora, provavelmente lutaria com ela agora mesmo. A garota correu para Jack, mas ele não estava em casa. Ela não sabia o que fazer. Então, ligou para seus velhos amigos, propôs que se reunissem e relembrassem sua juventude. Ela usava um anel de ouro no dedo que sua mãe havia lhe dado uma vez. Para conseguir dinheiro, Emma o entregou a um lugar que aceitava ouro. Agora ela podia se dar ao luxo de convidar as meninas. Naquela noite, elas compraram muitas bebidas alcoólicas e lanches e foram para um dos chalés no Jardim das Meninas. Sentaram-se lá, lembrando-se de como costumavam se divertir, e Emma não percebeu o quanto estava bêbada. Em seguida, sentiu-se mal, estava deitada em algum lugar, não sabia se seus amigos estavam com ela ou não. Ela tinha que voltar para casa, mas não sabia como fazer isso. Emma se esforçou para se recompor e se levantou. Sua cabeça estava girando, o chão estava balançando. Ela caminhou para casa. Não conseguia se lembrar de como havia chegado ao chão. Onde você esteve? Veja o estado em que você está, sua mãe começou a gritar com ele da porta. Mamãe, eu preciso me deitar. Emma disse. Olhe para você, como é sua aparência? Ele a acompanhou até o quarto e gritou para que ela voltasse. Naquele momento, meu pai saiu da sala. O que está acontecendo aqui? Eu não entendi. Aqui, sua filha chegou da festa e é igualzinha a você. Gritou a esposa na cara dele. Por que está gritando? Perguntou ele. Eu quero gritar. A mulher perdeu todo o medo. Emma, onde você estava? Seu pai se virou para ela. Ah, o que importa, ela nunca se importou, e agora que ele estava subitamente interessado, ela se virou para ele e falou com uma curva nos lábios. Como você fala comigo, sua pirralha? Ele se dirigiu a ela. Vamos, bata, você não está acostumado a bater em mulheres. A filha não entendeu nada, então agora ela estava muito brava. Disse Billy a Emma. Não toque nela. Sua mãe agarrou seu braço. Sim, toque melhor, você está mais acostumada. Disse Emma, e sorriu. Ele se sentou na beirada do sofá, sem entender absolutamente nada. O que você disse? O pai deu mais um passo em direção à filha. Deixe-a fora disso, você pode ver que ela está em um estado muito ruim. Amanda deu um puxão, puxando Billy para trás com força. Vai se fuder. Ele lhe deu um soco. A mulher caiu, batendo a cabeça contra a parede. Nunca o perdoarei por isso, ele colocou a mão machucada no local ferido. E você acha que eu vou perdoar todas as suas saídas, todas as suas bebedeiras, todos os seus homens, quando você voltou em um estado incompreensível, em uma hora incompreensível, ficou em cima dela e gritou. Naquele momento, Emma estava deitada no sofá. Ela não estava ciente de nada quando ouviu os gritos da mãe, abriu um olho, viu-a se levantar do chão e tentou se levantar também. Não toque nela, ele gritou para o pai. E você não diz uma palavra, garotinha. Ele se virou para ela. Amanda se levantou naquele momento, querendo passar pelo marido, mas agarrou o braço dele, deixando-o irritado com ela. Billy estava imparável. Ele se virou, agarrou a esposa pelos cabelos e começou a agredi-la sem mais delongas. Em algum momento, ela perdeu a consciência e se deitou no chão, e Emma acordou quando escureceu. Ela foi até a cozinha, ligou o fogão a gás e saiu para a varanda. Amanda ainda estava deitada no chão. Ela não dava sinais de vida, então Emma decidiu se vingar de seu pai para que ela não estivesse mais aqui.
Estou cansado de você. Ainda sóbria, a garota começou a se acalmar. O frio estava se fazendo sentir. Aos poucos, ela começou a se recuperar, percebeu que já estava sentada no chão da varanda, segurou o nariz, entrou no apartamento, desligou os queimadores, abriu as janelas. Para ter certeza, ela pegou os comprimidos do pai, que lhe haviam sido receitados quando ela saiu de uma bebedeira, e os adicionou ao chá, mas ele já estava inconsciente. Emma entrou em seu quarto e foi para a cama. De manhã, ela acordou e olhou em volta, sem perceber o que estava acontecendo. Sua mãe estava deitada no chão. Ela foi dar uma olhada no quarto do pai, que estava deitado na cama. Mamãe, ela se aproximou, mas a mulher não se moveu. Papai foi para o quarto ao lado, mas também não reagiu. A garota se lembrou vagamente do que havia acontecido durante a noite, mas não conseguiu dizer nada de concreto. Emma correu para o telefone, discou 03, chamou uma ambulância e esperou. Quando os médicos chegaram, naturalmente começaram a perguntar o que havia acontecido aqui. Eles chamaram a polícia. Sabe, meus amigos e eu estávamos comemorando o aniversário de um amigo ontem, e Emma começou a mentir para eles. E o que aconteceu depois? Eles esperaram pela sequência. É claro que eu não estava em condições muito boas, então me preparei para ir para casa. Quando cheguei, senti um cheiro forte de gás. Mamãe já estava na cama assim. Desliguei os queimadores e fui para a cama, disse ela. Que horas eram? Perguntou o policial. Já era cedo, disse ele. Por que eles não chamaram uma ambulância imediatamente? Perguntou o funcionário. Não sei, fiquei com medo, corri da minha mãe para o meu pai, mas depois me senti mal, fiquei um pouco entorpecida, pude ver que a menina ainda não era ela mesma. Mais tarde, os médicos confirmaram que a morte havia sido de fato causada por asfixia por gás. Emma, quando ficou completamente sóbria, percebeu o que havia feito, mas ainda não havia percebido totalmente, porque não estava no estado certo naquele momento e o funeral tinha que ser organizado. A mãe do lado do pai, que não falava com a família há anos porque Amanda havia se desentendido com ela por causa de Billy, disse que faria tudo sozinha. Baba Sarah, obrigada, Emma abraçou. Isso mesmo, vamos lá, tenho negócios a tratar, respondeu a mulher. Na verdade, ele contratou escavadeiras, fez acordos com todos para garantir que tudo fosse feito corretamente. No dia marcado, foi realizada uma despedida para Paul e Amanda. Decidiu-se enterrá-los juntos. Talvez eles não devessem, pois viveram como cães e gatos a vida toda, perguntou Emma à avó. Olhe, eu decidirei por mim mesma, disse-lhe a avó, como se a estivesse acusando de algo. Acho que a mamãe não será feliz no outro mundo com ele, supôs a menina. Eles não se importam mais, respondeu a vovó Sarah. O funeral contou com a presença de muitas pessoas, muitas das quais Emma nunca tinha visto antes em sua vida. Eram todos parentes de seus avós, de seu pai, de sua mãe. Todos estavam conversando, havia muito barulho. Emma não conseguia suportar estar com eles. Ela se afastou para manter o barulho baixo e, quando estavam no cemitério, Emma ficou histérica. Lágrimas escorriam por seus olhos. Ela percebeu que não se lembrava daquela noite, mas suspeitava que a culpa pela morte dos pais era dela, que ela os havia levado àquele ponto. Ela pediu desculpas a si mesma e, assim que pensou no que havia acontecido, sentiu-se tonta e lágrimas vieram aos olhos. Mamãe, como posso ficar sem você agora? Ele se ajoelhou em frente ao caixão. Emma, levante-se. A vovó Sarah levantou. Deixem-me em paz, eles são meus pais, ele gritou e agitou os braços. Era óbvio que a garota tinha acabado de perceber o que havia acontecido. Alguém lhe entregou um copo e ela sentiu o cheiro de valeriana. Ela bebeu, mas não adiantou nada. E, de repente, Emma se lembrou de como havia gritado para a mãe que desejava que ela morresse o mais rápido possível, que desejava que algo acontecesse a eles, em geral, que já havia desejado muitas coisas ruins antes. Tudo voltou a correr e as lágrimas vieram com mais força. Ela soluçou quando ouviu alguém chamando por ela.
Emma, acalme-se, vai ficar tudo bem. A garota se virou, a voz era abafada, mas muito familiar, e quando ela viu quem estava falando, desmaiou. Todas as pessoas no cemitério acharam que era resultado de histeria e lágrimas. Eles tentaram reanimá-la com amônia, mas não funcionou. Tiveram que chamar uma ambulância no próprio cemitério. Espere, não ligue, eu mesmo a levarei. Um homem se ofereceu como voluntário. Ok, o restante de nós não se importava. Eu vou com você. Aproximou-se a mulher e ajudou a carregar Emma até o carro. Em seguida, subiram as escadas e dirigiram até a ala hospitalar mais próxima. Emma abriu os olhos e viu que estava em um hospital. Havia um cheiro característico e as paredes estavam pintadas como se estivessem apenas ali. Ele ouviu a voz novamente e virou a cabeça. Vovó, estou louca? Ela viu Alexandra na sua frente. Neta, o que há de errado? Ele se inclinou sobre ela e tocou sua testa com os lábios. Você está morto. Emma fechou os olhos. O que? Quem lhe disse isso? A mulher ficou chocada com as palavras. Mamãe, a criança ainda não abria os olhos. O que mais ela disse a ele? Agora Alexandra estava começando a entender por que sua filha sempre vinha vê-la sozinha, e tudo mais. Nada. Ele sempre me prometia que iríamos ao seu túmulo, mas nunca me levou, disse Emma lentamente. Obviamente, eles não o levaram embora. Se eu estou vivo e bem, vivi todo esse tempo na aldeia, esperando que você melhorasse e que eu voltasse. Só agora a mulher percebeu a bobagem que é. Porque ele deu ouvidos à filha e foi até lá. Talvez as coisas fossem diferentes agora. Então ele me traiu, e Emma não entendia por que mamãe fazia isso. Então ele enganou todo mundo, murmurou a mulher. E agora? A garota estava deitada com os olhos fechados. Depois de se certificar de que tudo estava normal com sua neta, a avó saiu para o corredor e foi para casa. Ao longo do caminho, Alexandra repetiu o que sua filha havia lhe dito uma vez. E agora só haviam se passado 8 meses. Como ela havia conseguido mentir e manter o segredo por tanto tempo? Outra surpresa o aguardava em casa. Ninguém havia estado em casa desde que ela saiu, então a poeira estava até os joelhos, as janelas estavam sujas e ela teve que começar a limpar. Você viu uma mulher saindo daqui? Perguntou Emma à enfermeira que havia entrado em seu quarto. Claro, ele olhou para ela. Obrigada, respondeu Emma. Ela está bem? A enfermeira se curvou sobre ela. Sim, a garota balançou a cabeça. Antes, ela só havia pensado que, devido ao choque e à histeria, talvez algo em seu cérebro tivesse se rompido e ela estivesse vendo fantasmas. Você estará pronto para ir para casa amanhã de manhã? Perguntou uma jovem de jaleco branco. Acho que sim, a Emma ainda estava em choque com tudo o que havia acontecido. Ela tomou uma injeção, dormiu um pouco mais. Quando acordou de manhã, estava se sentindo ótima. Quando recebeu alta, ele foi imediatamente para o apartamento de sua avó. Olá, entre, ele abriu a porta. Diga-me como isso pode acontecer em nosso mundo, como? A menina foi até a cozinha, sentou-se em um banco e olhou para a avó. Eu também não entendo isso. Sua mãe disse que eu estava mimando, que eu deveria ir embora para que você não se sentisse apoiado. Eu dei ouvidos a ela e fui embora. E agora, quando os habitantes locais começaram a falar, não sei o que minha filha e seu marido estavam mortos, arrumei minhas coisas e voltei, porque não estava claro o que estava acontecendo aqui, Alexandra disse a ela. E a garota ficou sentada ali, sem acreditar em tudo o que estava acontecendo. Você sabe como me senti mal quando minha mãe me disse que você tinha ido embora? Emma o encarou e se lembrou daquele momento. Imagino que a avó tenha se levantado e abraçado a neta. Prefiro que você me tenha do que tudo o que aconteceu comigo, ele disse a ela, como eu deixei a cidade, como tentei viver lá, abandonei a escola e tudo mais. Conte-me mais sobre o que aconteceu no apartamento à noite, Alexandra queria saber tudo em primeira mão. Eu lhe disse que Emma não queria admitir para ninguém que não se lembrava de nada. Bem, talvez você tenha contado uma versão para a polícia e me conte outra, especulou a avó. Por exemplo, Emma olhou para ela.
Foi você quem me disse que Billy havia batido em Amanda, então talvez tenha sido algo assim agora. E então a mente de Emma se voltou para o primeiro golpe daquela noite, quando seu pai havia jogado sua mãe contra a parede. Sim, de fato, eles começaram a brigar e ele parou de falar abruptamente. Por que você está tão quieta? A mulher olhou para ela. E Emma pensou, se ela tinha visto a briga começar, por que disse que tinha chegado depois, porque estava na festa de aniversário de um amigo? Isso não fazia sentido. Sim, eu só contei uma mentira para a polícia. Ele baixou os olhos para evitar olhar para a avó. E o que foi? Perguntou o outro. Quando eu estava em casa, eles começaram a brigar. Fiquei com medo e saí correndo de casa. Meus amigos e eu saímos para comemorar, mas nenhum de nós tinha aniversário, então isso estava mais próximo da verdade. Entendo, então, quando você chegou, o gás estava ligado. A vovó continuou seu interrogatório. Sim, é o que eu estava lhe dizendo, a garota assentiu. Como nada explodiu? Perguntou Alexandra. Era isso que eu estava pensando, fechei os queimadores, abri as janelas e poderia ter entrado e acendido a luz, por exemplo, murmurou rapidamente sua neta. Bem, se eu tivesse chegado antes, provavelmente teria acendido as luzes, a vovó balançou a cabeça. Talvez ela suspeitasse de algo sobre a neta, mas não havia nada para provar agora, então ela suspirou e parou de falar sobre ela. Vovó, estou muito feliz por você estar viva, por estarmos juntas agora. A senhora é a minha única e mais querida pessoa no mundo. Mamãe, eu também a amava, mas sempre me senti mais confortável e melhor com você. Ela abraçou a mulher. Alexandra percebeu que a neta não estava bem, se estava tendo esses acessos de raiva. Porque minha mãe era assim, porque ela sempre me proibia de tudo, comecei a namorar um homem que não posso, com outro também foi ruim, nada de bom. Aquele meu pai, Billy, arruinou a vida da minha mãe e a minha. Emma quase chorou. Emma ficou tensa, percebendo que estava recebendo ordens novamente, que eles estavam tentando ensiná-la de novo. Isso a deixou desconfortável, e seu corpo começou a reagir. Vovó, eu entendo que você tenha que ir ao médico quando for mais velha, mas por que eu deveria ir? Emma não entendeu. Você sofreu um choque tão grande em sua vida que precisa consultar os médicos. Se tudo estiver bem com sua psique, o que fazer em seguida e como ser. E isso nunca seria desnecessário, não importa o quanto sua avó o tenha persuadido. Ok, sua opinião, ele percebeu que não havia sentido em discutir agora. Depois disso, a avó chamou um especialista, outro especialista e encontrou algumas pessoas que ela conhecia. Pelo comportamento de Emma, ela entendeu que realmente precisava de ajuda e estava disposta a fazer tudo o que pudesse para ajudar a neta. Primeiro eles foram aos médicos de costume. A pedido de Alexander, o terapeuta o encaminhou a um psicólogo. Agora Emma tinha de ser persuadida a ir até ele. E por que ele, será um homem? Perguntou ela à avó. Não sei quem estará lá, por isso estou apenas lhe dizendo, porque o médico, a avó, desculpou-se com ela, mesmo sabendo que realmente haveria um homem lá. Ok, a garota concordou com ela. Ele faltou à escola por um tempo enquanto todos esses eventos estavam ocorrendo, mas agora queria voltar, para se recuperar. Hoje foi sua primeira visita ao médico. Olá, ele entrou no escritório e viu um jovem sentado à escrivaninha. Acenando para Emma, ele se levantou da cadeira e foi até ela. Não me toque. Ele agarrou suas mãos e quis cumprimentá-la, mas ela se afastou. Por que tem medo de mim como se eu fosse fogo? Não vou fazer nada de ruim com você, disse o médico. Desculpe-me, a garota olhou para ele com rancor. Sente-se, meu nome é Belry, disse ele, e se sentou. Emma, eu estava olhando para qualquer lugar, menos para ele. Então, vamos começar. Ele colocou alguns papéis na frente dele. Ótimo, ele assentiu. Sei que você tem sofrido muito ultimamente, começou Belry. Sim, ele assentiu. Foi por causa desse problema que você veio me ver? Eu estava tentando fazer com que ela falasse. Ou melhor, minha avó me levou até você. Ela sorriu, porque agora ela é adulta e sua avó ainda a leva ao médico. Tudo bem, isso não importa.
O que importa é que você concordou e agora está aqui, enquanto o médico tem sido gentil. Sim, bem, Emma estava começando a se acostumar com este escritório. Talvez você possa me contar um pouco sobre você, seus pais, sua avó, ele perguntou. Estudei em uma escola local, morei com meus pais por um tempo, depois saí e voltei para eles novamente, disse ela com relutância. Bem, louvado Belry, vamos fazer um pequeno desenho com você. O especialista colocou uma folha de papel na frente dele e lhe deu lápis. O que estamos fazendo, no jardim de infância? Ele começou a se acalmar novamente. Porque o jardim de infância, eu só quero conhecê-lo melhor. E, às vezes, um desenho diz muito sobre uma pessoa, independentemente de sua idade, explicou o psicólogo. Bem, o que devo desenhar? Ele esperou pelo conselho dela. Não sei, desenhe qualquer coisa, você mesmo, a vovó, o cachorro, a casa, a mamãe, o papai, o céu, as árvores, o que for, espero. Bem, Emma pegou um lápis preto e fez a maior parte do desenho em um tom mais escuro. Por que você não fez as árvores verdes ou as nuvens azuis? Perguntou Belry. Bem, eu não queria colorir, apenas desenhei tudo com um contorno e fiz alguns sombreamentos, respondeu ela. Compreensivelmente, ele deixou a folha de lado. Depois disso, eles conversaram muito mais. O dia terminou e Belry ajudou a garota a vestir seu casaco. Posso ir com você? Perguntou ele. O que você acha? Eu não consigo fazer isso sozinho. Ela começou a ser grosseira com ele novamente. Não, é claro que sim, ele estava apenas oferecendo um gesto de cavalheirismo, sorriu. Eles fizeram os preparativos para o próximo encontro. Emma foi para casa. Enquanto caminhava, pensou que tinha um médico bonito. Ela gostava dele, embora tivesse medo de admitir. Até lhe parecia que ele também gostava dela. Mas Emma não achava que alguém como ele pudesse se apaixonar por alguém como ela. Em casa, sua avó importunava com perguntas sobre o que havia acontecido, o que ela havia dito, como ela era. Mas Emma apenas sorria e ficava calada. Por que você não me conta nada? Perguntou a avó. Bah, deixe pelo menos alguns de nossos encontros passarem, depois eu lhe conto tudo. Ele olhou para a neta. A reunião seguinte foi mais amigável. Emma entrou no escritório, sorriu e o cumprimentou. Isso é outra questão, sorriu o jovem. Hoje, Emma estava atendendo a todas as exigências dele, respondendo, mostrando, desenhando e, sem perceber, flertando com o médico. Depois do quarto encontro, parecia que Emma não precisava de mais nenhuma ajuda especializada, mas a garota não pensava assim. Vamos sair, propôs Belry, e Emma não estava enganada, ela realmente gostava dele. Bem, era bom para uma garota ser cortejada por um homem tão jovem. Eles foram a uma cafeteria e lá, assim como no escritório, sentaram-se para conversar, mas o ambiente era mais descontraído. Será que vou fazer isso? Perguntou ele após a reunião. Claro, você pode até aparecer para uma visita, a vovó está ansiosa para conhecê-lo, sorriu Emma. A garota percebeu que sorria com mais frequência e estava feliz. Agora ela não estava sobrecarregada por nada, pois sua amada avó estava por perto. Não, dessa vez não, quero que seja como as pessoas, murmurou Belry. Sabe, eu me sinto muito bem ao seu lado, ela olhou para ele. E eu com você, no começo achei que só sentia pena de você e que precisava ajudá-la, mas depois percebi que não era nada disso, ele pegou as mãos dela. Belry, vamos ter mais sessões? Ele olhou para cima, do andar de baixo. Não, mas marcarei uma consulta para você amanhã e direi à sua avó que espere por nós para nos visitarmos juntos, murmurou ele. Bem, ele lhe deu um beijo no rosto e eles se separaram perto da entrada. Emma, você está radiante de felicidade, Alexandra cumprimentou na porta. Vovó, eu lhe sou muito grata, confesse, a senhora me encontrou um médico como esse de propósito? Emma abraçou a mulher. Neta, se tudo der certo, ficarei muito feliz. Eu queria encontrar um grande especialista para me ajudar, mas acabei matando 2 coelhos com uma cajadada só, sussurrou a avó em voz baixa. Eles jantaram e a neta deliberadamente não contou nada à mulher. Ela percebeu que amanhã ela e Belry viriam visitá-la, e ele mesmo lhe explicaria tudo. Ah,
Sim, eles já estavam na cama. O quê? Alexandra estava animada, ela entendia o estado da garota, cada movimento dela estava sob controle. Meu conselheiro e eu iremos visitá-lo amanhã, riu a garota. E essa é uma notícia maravilhosa, murmurou a vovó e se deitou novamente, e ele pensou que, se as coisas dessem certo agora, e Emma viesse morar com Belry, ele não teria medo de ir embora. Em seguida, pensou no que havia pensado sobre sua filha e Billy, e como isso havia acontecido. Ele deixou esses pensamentos para depois, veria o que aconteceria amanhã e então tiraria suas conclusões. Emma, acordada, sua avó foi até sua cama. A garota abriu os olhos, sentindo o cheiro das panquecas. Como quando eu era criança, eu sugava o ar. Venha, vamos tomar o café da manhã e depois estudar, disse a mulher. Vovó, a senhora é a melhor. Emma não conseguia acreditar que um dia tivera uma vida muito diferente. Elas caminharam juntas até a cozinha e, como haviam feito há algum tempo, sentaram-se para tomar chá e comer panquecas finas e saborosas com manteiga derretida. A menina deu um beijo na avó e saiu do apartamento. Quando se recuperou na escola, ela estava irreconhecível. Além de começar a se comunicar de forma completamente diferente com os colegas, seus estudos também melhoraram. Ninguém entendia o que havia acontecido com a pirralha que Emma costumava ser. Ao voltar para casa depois da escola, Emma sabia que sua avó estava esperando para o almoço e depois para encontrar Belry, que tinha feito tudo por ela. Eu entrei, ela estava no apartamento. E eu estou esperando, gritou Alexandra da cozinha. Que cheiro delicioso é esse que você está sentindo? Emma lavou as mãos e foi para a cozinha. Preparando-se para esta noite, ele apontou para o forno. Eu nunca duvidei de você, a neta beijou a avó novamente. Eles almoçaram, a garota trocou de roupa e foram para o local onde haviam combinado de se encontrar com Belry. Há quanto tempo está esperando? A garota se apressou em dizer. Não, ele acabou de chegar, confessou. Isto é para você, ele lhe entregou um lindo buquê de rosas brancas. E para quem é isso? Ele apontou para as grandes flores de bardo em sua outra mão. O que você acha? Eu sou um homem e vou visitar mulheres. Vovó. Emma fez olhos arregalados. O que você achou que eu levaria para ele? Eu estava esperando por uma resposta. Não sei, qualquer coisa útil, ele riu. Ok, vamos lá, ele a puxou pelo braço. Vamos lá, a garota se alegrou. Eles se dirigiram rapidamente para a casa da avó, entrando na entrada da garagem. Estou preocupado, é a primeira vez que isso acontece comigo, exalou Belry. Ah, você está prestes a ver isso agora, e perceberá imediatamente que foi tudo em vão. Ele abriu as portas e eles entraram. Crianças, olá, como se tivesse ouvido vocês, uma mulher veio até a porta. Estas são para você, muito bonitas, Belry, o jovem estendeu as flores. Obrigada, eu sou Alexandra, ela respirou o perfume das rosas. Eles foram para a sala de estar, onde a vovó pôs a mesa. Como é aconchegante e delicioso o cheiro aqui dentro, disse Belry. Você ainda não provou nada, sussurrou Emma. Tudo será resolvido a seu tempo, disse a mulher com alegria. Ela pegou os pratos e começou a colocar várias coisas deliciosas. Acho que hoje vou sair daqui com alguns quilos a mais, riu Belry. Vamos, você, riu a vovó, e finalmente se sentou novamente. Alexandra, eu gostaria de falar com você sobre sua neta, ela olhou para Emma. É claro que eu também gostaria de mencionar que a mulher parou de falar porque realmente queria saber como estava o relacionamento deles. É um prazer conversar com ela, ele pegou a mão de Emma, e acho que estamos falando sério, não estamos? É claro que a garota ficou muito feliz. O que você decidiu? A vovó estava à beira das lágrimas. Acho que manteremos contato por enquanto, mas agora estou disposto a tomá-la nos braços, levá-la embora e escondê-la do mundo, para que ninguém mais a machuque ou faça algo ruim. Belry pressionou Emma contra ele. Se for preciso minha decisão, estou dentro, é hora de colocar minhas mãos nessa fera, riu Alexandra. Então está resolvido, eu alugo um apartamento em sua cidade, nós podemos vir morar comigo, ele olhou para um e para outro. Ora,
Emma tem um lindo apartamento onde morava com os pais, disse ela, e então uma avó atonita olhou para a neta. Tudo bem, ele gesticulou para ela. Não, eu não concordo, tenho algumas economias e não acho que Emma seria feliz vivendo onde sua família morreu, disse Belry e apertou a mão da garota. O que você sugere? Foi a Emma que entrou na conversa. Podemos vender este mesmo apartamento, acrescento, e compraremos um maior. Era óbvio que Belry estava determinado. Não me importo, a Emma estava feliz. Esse é o acordo, a avó aplaudiu. Depois de esclarecer tudo, eles ficaram sentados por um longo tempo. Belry explicou algumas coisas que interessavam a Alexandra e depois se prepararam para ir para casa. Não deixe de voltar, disse a mulher ao que ela achava ser seu futuro genro. Adeus, Emma o beijou inocentemente. A vovó se retirou para a cozinha, incapaz de esperar que Emma chegasse para ajudá-la a lavar a louça. Finalmente, ele se voltou para a neta. E aí? Os olhos da garota brilharam. Vô, mostrou um polegar para cima para a avó. Vovó, estou feliz, ela abraçou a mulher. É claro que isso pode parecer errado no momento, mas vou dizer mesmo assim. Alexandra olhou nos olhos de sua neta. O que há de errado com ela? Ela ficou tensa. Fui eu que quase forcei sua mãe a se casar com Billy e agora estou dizendo para você fazer o mesmo. Ela baixou os olhos para o chão. Você sabe que agora é a minha opinião, e ninguém me proíbe de fazer o que eu quero, gritou Emma. Querida, eu a amo muito e quero que você seja feliz, e Belry é o homem que lhe dará essa felicidade, chorou a avó. Já está decidido, eles estão juntos de novo, a mulher pensando que, se sua mãe não pôde lhe dar todo aquele calor e afeto, ela e Belry vão compensar isso e a partir daquele momento, a venda do apartamento começou. E se Emma havia dito à avó que estava bem e que não tinha emoções, agora, ao entrar no local onde morava com a mãe e o pai, ela apenas estremeceu. O que há de errado com você? Belry sentiu isso. Muito bem, ele olhou para o local onde sua mãe estava deitada. Não, eu vejo e entendo tudo, você deve ir, ela fez o resto com Alexandra, Emma não interferindo mais nesses assuntos. O apartamento de Emma foi vendido e Belry juntou dinheiro para comprar um novo. Não precisa se apressar, disse-lhe a avó. Por quê? O jovem não entendeu. Primeiro se casando e depois comprando um apartamento, coisas que acontecem na vida, e ele se mudou. O que você quer dizer com isso? Belry não entendeu. Isso é tudo, não vou dizer mais nada. A mulher se afastou dele. Emma, quer se casar comigo? Ele estendeu o anel. É claro que ele não poderia ter perguntado, ela aceitou a caixa, eles continuaram a se encontrar, só que agora o jovem começou a visitar o apartamento de Alexandra com mais frequência. A vovó se certificava de que os jovens tivessem tudo, como todo mundo. Belry a seguiu, fez algumas economias e acrescentou tudo. E agora eles percebem que, faltando apenas uma semana para o dia feliz, a espera poderia ter sido enlouquecedora. Quando Emma ouviu essas palavras, ela quase desmaiou, pois percebeu que tudo aquilo estava realmente acontecendo. Sim, ela gritou, e então Belry a pegou nos braços e começou a girá-la. Eles haviam comprado seu próprio apartamento e agora a proprietária estava organizando tudo. Sua avó estava ajudando com tudo e queria fazer todo o possível para que as coisas corressem bem para o casal. Eu gostaria de viver para ver meus bisnetos, Alexandra às vezes chorava. Naquela época, Belry e Emma estavam visitando-a. Suas palavras devem estar nos ouvidos de Deus, repetiu minha avó mais de uma vez. Emma se levantou da mesa, pois estava pensando na gravidez iminente há muito tempo. Ela só tinha pensamentos ruins, não estava grávida desde o primeiro aborto espontâneo. Foi por isso que ela pensou que nunca mais seria mãe. Por que isso é suficiente? Belry se virou para ela. Por favor, amor, pare de falar sobre isso, ele implorou. Bem, ele colocou um dedo em seus lábios para impedir que Alexandra falasse sobre isso também. Eles continuaram com suas vidas, mas ninguém pensou que algo terrível poderia acontecer. Mas as coisas nem sempre podem ser perfeitas. E algo aconteceu na família de Belry e Emma que quase matou Alexandra. Não vou me demorar, vou ver as crianças e depois vou direto para casa, disse Emma ao marido enquanto vestia o casaco. Por que você está denunciando?
Você poderia não ter dito nada. Ele se aproximou e a beijou. É isso, adeus. Ele deu uma piscadela e saiu do apartamento. Emma foi convidada por seus amigos, que não se viam há muito tempo. Ela não queria ir, mas Beori a convenceu, dizendo que ela estava presa em casa e que nunca saía de casa. Então a garota concordou. Ela os viu na escada do restaurante. Por que eles estão aqui? Querendo reunir todos e depois entrar. Aqui está, você é o último. Agora todos entraram no prédio com uma companhia alegre. Pessoal, quanto tempo faz que não nos vemos? Todos estavam felizes por estarem juntos. Já volto. Emma se levantou da mesa, pois precisava ir ao banheiro. Ela se dirigiu para as escadas. Ao descer, o viu. Era Carlo. Assim que a garota o viu, tudo em sua vida evaporou: seu marido, seus amigos, sua vida feliz, seu apartamento, tudo ficou em segundo plano. Emma? Ele a encarou. Carlo, olá, chegou bem perto dele. Você está bem aqui? Eu não sabia o que fazer ou dizer. Na verdade, eu não moro longe. Ela olhou para ele. Sim, eu não sabia, acabei de chegar. Ele desviou o olhar. Vamos dar uma volta, ele acenou. Estou no carro, podemos nos sentar nele, sugeriu Carlo, para não passarmos frio. Ok, Emma não se importava mais com o fato de seus amigos estarem esperando por ela. Ela tinha um relacionamento inacabado aqui. Eles desceram as escadas, e do lado de fora, o telefone da garota estava tocando, mas ela não atendeu e, embora fosse Beori, no momento todos os seus pensamentos estavam em Carlo. Como você está? Como está vivendo? Perguntou ele. Eu me casei, tenho um marido maravilhoso, ela trabalha como psicóloga, ela mesma não sabia por que tinha dito isso, e você? E eu morava com uma garota, mas não deu certo, então agora estou sozinho. Você poderia dizer que Carlo era tímido. Vamos lá, disse Emma. Para onde? Lembra que você mesmo me disse que não deveria fazer perguntas como essa? Ele riu. Sim, até onde? Ele finalmente se virou para ela. Não importa, ele riu. Emma, ele ligou o carro, e o marido? Não importava, eu não tinha planejado nada para hoje, eu só queria estar perto desse homem. Bem, ele está a caminho. Eles foram para o lugar onde gostavam de ficar e conversar. Era um campo simples, mas tão romântico. Por que isso acontece? Perguntou Carlo. O que foi isso? Eu não entendia. Fiz tantas coisas ruins com você, e você ainda está comigo. Ele não olhou para Emma. Quem lhe disse que estou apaixonado? Ele sorriu. Emma já havia pensado nessa pergunta muitas vezes. Se sua mãe não a tivesse proibido de falar com ele naquela época, ela teria percebido como ele realmente era e o teria deixado. Mas não tinha percebido, e esses sentimentos, como o primeiro amor, ainda estavam em algum lugar profundo. Bem, e ele se calou. Carlo, ela se virou para ele, superando seus sentimentos, me leve para casa. Ele imediatamente abriu as portas e se sentou ao volante. Quando Emma chegou em casa, Beori estava dormindo. Ela não o acordou, mas deitou-se ao lado dele. Sua mente estava cheia de pensamentos sobre Carlo. Ela não sabia o que fazer, tinha duas opções. Mas a decisão era de sua avó. Emma, venha até minha casa. Alexandra ligou no dia seguinte. Olá, ele entrou. Então, minha querida, e minha avó começou e a abraçou. Bea, o que está fazendo? Ele olhou para a mulher. Eu sei, e agachou-se aquela que estava bem perto da neta. Eu sabia, a garota baixou os olhos. Y. Suspirou a vovó. Não sei o que fazer, confessou a neta. Olhe, minha querida, eu não sou eterno, e logo ninguém poderá aconselhá-la. Mas, acredite em mim, aquele que traiu uma vez, e eu sei que ele fez isso mais de uma vez, o fará novamente. E Beori sofrerá, pense nisso. Ele se levantou e olhou para Emma. Vovó, minha neta se agarrou a ela e chorou. Não estou lhe dizendo nada, pense por si mesma, Alexandra disse a ela, porque não queria proibi-la de nada. Em casa, Beori percebeu que o humor de sua esposa havia mudado. Querido, posso ir embora por um tempo?
Perguntou ela. Pela enésima vez, por que você pergunta? Ele sorriu. Bem, ele se dirigiu para a saída. Enquanto descia as escadas, ela não pensava mais em Carlo como um prêmio inatingível. Agora ela percebia que tinha tudo: sua avó, seu marido e talvez em breve tivesse filhos. Filhos, ele a forçou a fazer um aborto, era culpa dele que ela não pudesse ter filhos. A garota sentiu muita raiva. Olá, ele a cumprimentou quando ela se aproximou. Sim, olá, ela olhou para ele com olhos completamente diferentes. O que está fazendo? Ele se perguntou. Nada, e eu não vou a lugar nenhum com você. A essa altura, Emma viu como ele estava velho, feio e havia se tornado. O que mais ele poderia dizer? Emma, já estou sintonizado, ele disse mais alguma coisa, mas a garota não estava mais ouvindo-o, estava voltando para casa. Beury, eu te amo tanto, que tola eu fui, ela o abraçou. Emma, eu entendo tudo e não posso viver assim, levantou-se e foi em direção à saída. Você é boa, é assim que se faz comigo, disse ele a ela. E quando a porta se fechou, a garota caiu no chão e uivou como um animal. No dia seguinte, sua avó chegou. Ela a consolou, acariciou sua cabeça, disse palavras bonitas, mas nada podia ajudar Emma. Ligue para ele, disse Alexandra. Não posso, gritou a neta novamente. Diz que, você vai ver, ela vai entender, a mulher apertou o ombro da menina. Tudo bem, ele concordou. Naquela noite, quando Emma estava sozinha em casa, ela pegou o telefone e discou o número de Beury. Olá, disse ela, sentindo-se culpada. O que ele queria? Sua voz era tão angustiada que chegava a ser assustadora e dolorosa. Perdoe-me, ela esperou pela resposta, mas o marido permaneceu em silêncio. Tem certeza? Ela sabia que com essas palavras ele queria dizer que ela tinha algo com Carlo. Com certeza, também não foi fácil para ela. Não posso, ela o ouviu chorar. Beury, se você não me salvar agora, ninguém mais me salvará, disse ele. Emma, vai levar algum tempo, eu vou resolver tudo e talvez voltemos a ficar juntos, ele não prometeu, apenas disse. Eu vou esperar por você, eu entendi tudo, ele contou a ela sobre a história inacabada em que estava pensando, e agora estou me enganando por não ter ficado com você, porque você era minha felicidade, era o único homem na minha vida que me fazia feliz. É isso, não vamos mais falar sobre isso, e ele desligou. Você e Beury já conversaram? Perguntou a avó dele. Sim, eu liguei para ele e a neta dele lhe contou tudo. O que você vai fazer agora? Alexandra não a entendeu. Posso ficar na sua casa? Perguntou Emma, percebendo que não poderia ficar sozinha no apartamento. É claro, por que pedir isso? Basta pegar as coisas de que você precisa e vir. A avó estava sempre pronta para atender. Emma continuou a estudar. Sua avó agora, como antes, a acordava de manhã e lhe dava um delicioso café da manhã, mas nem isso a agradava mais. O que há de errado com você, diga-me? Disse Alexandra quando viu a expressão de nojo no rosto dele. Como pude fazer isso? Eu tinha o melhor homem do mundo e perdi minha felicidade, disse ele. Não se preocupe, você vai ficar bem, pensou a vovó. Já fazia quase um ano que eles haviam se separado e, por mais que Emma ligasse para Beury, ele não atendia ou simplesmente desligava o telefone. Agora, tudo o que ela conseguia pensar era que tinha de fazer algo com o apartamento, dividi-lo ou vendê-lo para tornar as coisas justas. Emma, oi. Ela ouviu do lado de fora da casa quando saiu para estudar. O que está fazendo aqui? Lágrimas rolaram pelos meus olhos e começaram a escorrer pelo meu rosto. Eu entendo, eu compreendo, eu amo você, eu acredito em você, ele a abraçou. Beury se jogou em seu pescoço. Vamos para casa, sussurrou o marido no ouvido da esposa. Eles chegaram e passaram alguns dias inesquecíveis. Durante todo esse tempo, Emma fez tudo para o marido, e ele fez tudo para ela, ele não podia deixar de agradá-la. Querida, por que não vamos até a casa da vovó e contamos a ela tudo o que aconteceu? Perguntou Emma. É claro que ele a abraçou e beijou. Eu amo você, ela o puxou contra si.
E, assim como eu, ele o girou como da primeira vez. Quando a avó soube que eles haviam retornado, não conseguiu encontrar um lugar para se sentar. Ela repetia que deveria ter sido avisada, que teria cozinhado algo, mas agora estava recebendo os convidados com uma mesa vazia. Vovó, estamos tão felizes que não precisamos de comida, disse-lhe a neta. Belry, já faz 3 meses que eles estão juntos. Qual é a emergência? Ele jogou sua bolsa no chão, porque sua esposa havia ligado e pedido que ele viesse imediatamente. Veja, ele lhe mostrou um leque feito de pequenas tiras. O que é isso? Ele não entendeu a princípio. Você mesmo os comprou, eu estava quase pulando de alegria. Testes? Ele pegou alguns, todos com 2 tiras. Ligue para a vovó imediatamente, diga a ela para se preparar, ele a pegou pela mão. Sinto que você está com fome, riu Emma. Ele a beijou muito. Vovó, se você durar mais 7 meses, será bisavó, disse Emma baixinho ao telefone. Isso não pode ser, vamos, estou colocando o ganso no forno, a mulher quase gritou. Estaremos lá à noite, Emma desviou o olhar do marido e o beijou com um dos lábios.